A gente continua vendo aí várias sugestões, discussões, balões de ensaio em relação à fórmula a ser adotada para se poder financiar o Renda Cidadã. E uma das últimas propostas aí que estão em circulação, em divulgação, é aquela possibilidade de mexer com o imposto. Mexer com o imposto de renda, com aquele abatimento de 20% para quem faz a declaração simplificada. Já se falou em taxação de dividendos, uma série de outras mudanças, cortes aí de isenções que se pode ter. Vamos falar sobre essa situação agora com o especialista na área, Everardo Maciel, que é ex-secretário da Receita Federal. Doutor Everardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a você e a seus ouvintes. Bom, a gente vê que o governo está com uma dificuldade enorme de obter os recursos necessários para o Renda Cidadã. Isso já provocou muitas desavenças políticas. Agora a gente está numa fase de entendimento, em que a gente vê que os poderes buscam aí se entender. Paulo Guedes com Rodrigo Maia, com lideranças do governo no Congresso, presidente Bolsonaro também buscando uma aproximação, só que as propostas que têm surgido não têm muita adesão. E uma delas agora seria extinguir aquele desconto de 20% para custear o Renda Cidadã. Como é que o senhor acha dessa possibilidade e o resultado que se obteria com isso? Bom, primeiramente o seguinte, quando caso seja eliminado esse desconto padrão e, portanto, o modelo simplificado, as pessoas vão migrar para o modelo completo. Ou seja, há um ganho na margem, mas não um ganho dos 20%, é claro, porque significa dizer que elas vão buscar deduções para a educação, para a saúde, dependentes, etc. Portanto, apenas há uma migração. Não se pode tomar, portanto, que os 20% sejam totalmente disponíveis para financiar o que quer que seja. Agora, tem um outro fato a considerar, é que esse desconto padrão, esse modelo simplificado e, portanto, desconto padrão, que ele é utilizado por mais de 60% dos contribuintes que pagam impostos, é preciso dizer também que são pessoas dentro do universo de contribuintes, justamente os que têm menor renda. Quer dizer, se foi posta de lado a sugestão de eliminar o abono salarial para financiar a renda cidadã sobre o argumento pertinente, é tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Também nesse aspecto, agora é tirar da classe média baixa para os paupérrimos. No final de contas, é o seguinte, não se pode estar todo dia agora inventando uma solução como se fosse uma mágica e usando balões de ensaio para saber qual a reação da sociedade. Curiosamente, quando a gente fala em uma medida, geralmente ela acaba puxando outra para conseguir fechar as contas. Quando você fala nessa mudança, anteriormente já se falou daquela possibilidade de acabar com as deduções possíveis, como acontece com saúde, com educação, talvez aumentando a faixa de isenção como uma forma de se compensar. Como é que o senhor vê essa outra versão? É uma sugestão completamente sem sentido. Primeiramente, o seguinte, gasto com saúde, na verdade, não anula uma renda. Isso não é uma renda disponível. É lembrar também o seguinte, que a dedução financia parcela do gasto com saúde, em torno de um quarto. 3/4 são bancados pelo contribuinte, pelo paciente. Quer dizer, então, é uma coisa completamente sem sentido. Aí vai abrir uma discussão sobre o mínimo existencial. Essa é uma discussão constitucional onde eu posso apostar que vai perder. Essa não tem nenhuma possibilidade de prosperar. É sempre com ideia ruim. A primeira coisa que tem que saber é o seguinte, o que quer fazer com essa renda cidadã, renda verde e amarelo, sei lá, que não tem nem a ter. O que quer fazer com isso? É um programa temporário? É um programa permanente? Só por isso um programa permanente vai demandar muito dinheiro. Ou seja, o problema está mal formulado desde o começo. O que quer fazer com isso? Para enfrentar durante a pandemia, tem saídas para isso. Que não essas saídas assim, estruturantes, definitivas. Tem forma de tratar desse assunto. Mas não essas soluções que são de muito má qualidade, completamente ineficientes. Um programa de renda universal, permanente, é um programa muito caro, demanda muito aumento de carga tributária. E, por isso mesmo, é um programa que
objetivamente, nenhum país do mundo adotou, por conta do custo que ele representa. Eu acho que tem que fazer, em vez de estar discutindo essas coisas, tem que estar discutindo o seguinte: o que é que nós vamos enfrentar, o que vamos fazer para enfrentar a crise sanitária e todas as consequências dela decorrentes, como a crise social, como a crise econômica. Vai haver aumento de desemprego, vai haver problema com os mais vulneráveis, tem que encontrar soluções equilibradas, racionais, prudentes, eficazes, não ficar fazendo jogo de adivinhação todo dia com notícia. Vamos descontar precatório. Usar precatório para financiar renda universal, essa renda cidadã que não vem a ter, quer dizer, significa dizer o seguinte: o governo, com que autoridade moral ele vai cobrar dos contribuintes que paguem seus impostos pontualmente e, ao mesmo tempo, diz que não vai pagar o que ele está devendo, sendo isso uma dívida líquida e certa, quer dizer, avalizada pela justiça. Agora, doutor Everardo, a gente tem outras ideias nesse encontro de conciliação aí que aconteceu na casa do ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas. Renan Calheiros, que participou da articulação para que ocorresse esse jantar, ele chegou a sugerir que fossem extintas as isenções fiscais para uma reavaliação depois de 6 meses para ver as que funcionavam ou não. Também seria uma medida temporária para bancar algo que deve ser permanente. Bom, primeiramente, foi bem dito por você. Segundo, tem que considerar que o Código Tributário Nacional estabelece que as concessões, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condições não podem ser revogados. Quer dizer, fazer uma reavaliação de benefícios fiscais, eu acho que devia ser a obrigação, devia ser feito todo dia isso. Quer dizer, não nessa circunstância. Um benefício fiscal não pode ser um favor descompromissado. Ele tem que ser avaliado, tem que ser examinado, tem que verificar se foi eficaz, se alcançou seus objetivos. Isso devia ser feito o tempo inteiro. Agora, doutor Everardo, para o nosso ouvinte, internauta, telespectador poder entender, as mudanças que ocorrem em matéria tributária, elas teriam de ser aprovadas antes do final do ano para valer no ano que vem. Qual seria o prazo a ser respeitado? Depende da natureza da mudança. Por exemplo, uma relativa a imposto de renda tem que ser aprovada no exercício anterior, que está sujeito ao regime de anterioridade. Contribuições sociais estão sujeitas ao regime de noventena. Quer dizer, enfim, sempre, qualquer que seja a mudança tributária, há um prazo para ela produzir efeitos. E no caso do imposto de renda, por exemplo, ela não pode produzir efeitos no mesmo exercício. Mas poderia produzir efeitos na declaração do ano que vem referente a este ano? Não, porque acontece assim, a declaração do ano que vem é o exercício deste ano. Pode produzir efeito a declaração de 2022. Lembre-se sempre, nós fazemos a declaração que nós fazemos em um ano, se refere aos fatos geradores ocorridos no ano anterior. Então, em 2021, nós vamos fazer uma declaração de ajuste. Essa declaração de ajuste são os fatos geradores que estão ocorrendo este ano. Então, qualquer mudança, por exemplo, em relação a esse tipo de contribuição, os 20% podem ser abatidos, ou deduções com saúde, com educação, só poderiam valer para 2022, na declaração 2022. O efeito na declaração de ajuste é de 2022. Perfeito. Agora, doutor Everardo, para nós encerrarmos, eu queria saber como é que o senhor vê essa possibilidade de criação do imposto sobre transações digitais. Essa é uma novela curiosa. Eu tenho a impressão que acho que até cometi um erro a falar de uma determinada coisa. Na Europa, está sendo implantado, está debatido em sendo implantado já, em 7 países ao menos, um imposto sobre serviços digitais. Serviços digitais são os serviços de responsabilidade por essas grandes empresas de tecnologia de informação, a partir de um determinado patamar e com uma alíquota modal de 3%, a maioria delas 3%. Tem alguns um pouco maior. Também é o mesmo que estão fazendo na Índia, na Indonésia. E acontece que eu acho que essa expressão veio para cá e acharam que a transação que é digital. Você imagina só o seguinte,
Se eu fosse tributar transações digitais, eu teria a situação patética do seguinte tipo: se eu pagar com um cartão de crédito, eu sou tributado. Se eu emitir um cheque, não sou tributado. Não, não é transação digital, são serviços digitais. Transações financeiras de qualquer natureza podem ser tributadas. Agora, eu entendo que elas têm que ser feitas com muito cuidado. Primeiro, porque a taxa de juros está baixa, a inflação está baixa. Por outra, é impossível, a não ser sendo completamente ineficaz, substituir, se a pretensão for essa, toda a arrecadação da contribuição previdenciária patronal. Portanto, tem que ser com alíquota muito baixa e deve ser com o compromisso de haver uma substituição ao menos parcial, da contribuição previdenciária patronal.